Você sabia que existe um alimento humilde, tão simples quanto as hortaliças que brotam da terra que Deus nos deu, capaz de combater pela raiz uma das enfermidades que mais aflige o corpo e a alma dos nossos irmãos e irmãs nesta geração? Um alimento que muitos desprezam, que muitos ignoram, mas que carrega em si uma sabedoria divina, uma graça escondida na criação, um remédio natural que o Senhor colocou ao nosso alcance para que possamos cuidar do templo sagrado que é o nosso corpo. Hoje, meu irmão, minha irmã em Cristo, eu vou revelar para você 4 maneiras poderosas, abençoadas e transformadoras, de preparar a vagem para que ela se torne uma aliada verdadeira na sua batalha contra a diabetes tipo 2. Não se trata apenas de uma receita culinária. Trata-se de uma sabedoria ancestral, de um conhecimento que passa de geração em geração, de uma graça que vem do alto e que pode devolver a você a saúde, a dignidade, a esperança e a alegria de viver plenamente sob a bênção do Altíssimo. A diabetes tipo 2 não é apenas uma doença do corpo. É também uma enfermidade que atinge a alma, que traz consigo o desânimo, a angústia, o medo do futuro, a preocupação constante com o que comer, com o que evitar, com os números que aparecem naquele pequeno aparelho que mede o açúcar no sangue. Quantas noites você já passou em claro, meu irmão, minha irmã, pensando nas consequências dessa condição? Quantas vezes você já se perguntou se existe uma saída, se existe uma forma de reverter esse quadro, se existe uma luz no fim do túnel? Eu estou aqui hoje para lhe dizer que sim, existe esperança, existe um caminho, e esse caminho começa com algo tão simples, tão humilde, tão acessível quanto a vagem. Mas antes de eu revelar para você essas 4 formas sagradas de preparar esse alimento abençoado, eu preciso que você entenda algo fundamental. Eu preciso que você compreenda o que realmente acontece no seu corpo quando a diabetes tipo 2 se instala. Porque somente compreendendo a natureza do mal é que podemos combatê-lo pela raiz, é que podemos arrancá-lo de dentro de nós, como se arranca o joio do meio do trigo. A diabetes tipo 2 é uma condição onde o seu corpo perde a capacidade de utilizar adequadamente a insulina, aquele hormônio precioso que o pâncreas produz para transportar o açúcar do sangue para dentro das células. E quando isso acontece, o açúcar se acumula no sangue, causando uma série de danos terríveis aos vasos sanguíneos, aos nervos, aos rins, aos olhos, ao coração. É como se o seu corpo, templo do Espírito Santo, começasse a ser corroído por dentro, lentamente, silenciosamente, sem que você perceba até que os sintomas se tornem graves demais para serem ignorados. E o que causa essa resistência à insulina? O que faz com que o seu corpo deixe de responder adequadamente a esse hormônio tão importante? São muitos os fatores, meu irmão, minha irmã. A alimentação inadequada, rica em açúcares refinados, em farinhas brancas, em alimentos processados que não existiam na época dos nossos avós, na época em que as pessoas comiam o que a terra dava, o que Deus provia através das estações do ano. O sedentarismo, essa vida moderna em que passamos horas e horas sentados, sem mover o corpo que Deus nos deu para trabalhar, para servir, para louvar através do movimento. O estresse, essa angústia constante que caracteriza os nossos tempos, essa ansiedade que nos afasta da paz de Cristo, que nos impede de descansar no Senhor. E também a genética, sim, porque somos herdeiros não apenas das virtudes dos nossos antepassados, mas também das suas fragilidades, das suas doenças, das suas provações. Mas eu tenho uma boa notícia para você hoje. Uma notícia que vai encher o seu coração de esperança, de alegria, de gratidão ao Criador. A vagem, esse vegetal verde e alongado, que cresce em trepadeiras, que muitos conhecem, mas poucos valorizam verdadeiramente, possui propriedades extraordinárias para combater a diabetes tipo 2. E não estou falando apenas de controlá-la, de amenizar os sintomas, de reduzir um pouquinho os níveis de açúcar no sangue. Estou falando de atacar o problema pela raiz, de reverter a resistência à insulina, de devolver ao seu corpo a capacidade de funcionar como Deus planejou desde o princípio. A vagem é rica em fibras solúveis,
essas substâncias maravilhosas que formam uma espécie de gel no seu sistema digestivo e que retardam a absorção do açúcar dos alimentos. Imagine uma barreira protetora, uma muralha de defesa que impede que o açúcar chegue rapidamente ao seu sangue, causando aqueles picos terríveis que danificam o seu organismo. As fibras da vagem fazem exatamente isso. Elas protegem você. Elas guardam você como um anjo guardião, protege a alma que lhe foi confiada. E mais do que isso, essas fibras alimentam as bactérias boas do seu intestino, aquelas que fortalecem o seu sistema imunológico, que produzem vitaminas, que mantêm o seu corpo em equilíbrio e harmonia. A vagem também contém compostos bioativos, substâncias que a ciência moderna está apenas começando a compreender, mas que os nossos antepassados já conheciam intuitivamente, através da sabedoria transmitida de geração em geração. Esses compostos ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina, ou seja, eles fazem com que as suas células voltem a responder adequadamente a esse hormônio tão importante. É como se eles destravassem as portas das células, abrindo-as para que o açúcar possa entrar e ser utilizado como energia, em vez de ficar acumulado no sangue causando destruição e sofrimento. E agora, meu irmão, minha irmã, chegou o momento que você estava esperando. Chegou o momento de eu revelar para você as 4 formas sagradas, as 4 maneiras poderosas e transformadoras de preparar a vagem para que ela se torne uma arma eficaz na sua batalha contra a diabetes tipo 2. E eu peço que você preste muita atenção, que você ouça com o coração aberto, que você receba essas orientações como se fossem presentes preciosos que o próprio Senhor está lhe oferecendo através deste humilde instrumento que sou eu. A primeira forma é a mais simples, a mais pura, a mais próxima do estado natural em que Deus criou esse alimento. É a vagem cozida no vapor. Você já parou para pensar na beleza e na sabedoria do vapor? É água que se transforma em nuvem, em névoa suave que envolve o alimento sem agredi-lo, sem destruir suas propriedades, sem roubar dele aquilo que Deus colocou dentro para nos nutrir e nos curar. Quando você cozinha a vagem no vapor, você preserva todas as suas vitaminas, todos os seus minerais, todas as suas fibras preciosas. E o sabor que permanece é o sabor verdadeiro, o sabor que Deus quis que aquele alimento tivesse, sem disfarces, sem máscaras, sem artificialidades. Para preparar a vagem no vapor, você vai precisar de vagens frescas, de preferência orgânicas, cultivadas sem agrotóxicos, sem venenos que contamam a terra e o fruto que dela brota. Lave-as com cuidado, com reverência, como quem lava as mãos antes de uma oração. Retire as pontas, aquelas extremidades que não aproveitamos. Coloque água para ferver em uma panela, mas não muita água, apenas o suficiente para que o vapor se forme. E então, coloque as vagens em uma cesta ou peneira suspensa sobre essa água fervente, de modo que elas não toquem a água, mas recebam apenas o vapor que sobe. Cubra a panela e deixe por cerca de 5 a 7 minutos, apenas o tempo necessário para que elas fiquem macias, mas ainda crocantes, ainda vivas, ainda vibrantes com a energia que receberam do sol, da chuva, da terra. Quando estiverem prontas, retire-as do vapor e tempere com simplicidade. Um fio de azeite de oliva extra virgem, aquele óleo abençoado que vem das oliveiras que Jesus conhecia, que cresciam na Terra Santa. Uma pitada de sal marinho, não esse sal refinado que os homens adulteraram, mas o sal puro que vem do oceano, das águas que cobrem a maior parte do planeta que Deus criou. Algumas gotas de limão, se você desejar, porque o limão também é um presente divino, ácido e refrescante, que ajuda o seu corpo a absorver melhor os nutrientes. E talvez um pouco de alho picado, porque o alho é outro guerreiro poderoso contra as enfermidades, outro soldado do exército vegetal que Deus colocou ao nosso dispor. Coma essas vagens ainda mornas, saboreando cada garfada, agradecendo a Deus por aquele alimento, por aquela graça, por aquela oportunidade de nutrir o seu corpo de maneira saudável e santa. E faça isso regularmente, não apenas uma vez ou outra, mas como um hábito, como uma disciplina espiritual
que é também uma disciplina corporal, porque o nosso corpo e a nossa alma estão unidos, interligados, e quando cuidamos bem de um, estamos também cuidando do outro. A segunda forma de preparar a vagem é através do refogado suave, um método que adiciona sabor sem destruir as propriedades nutricionais desse vegetal abençoado. Mas atenção, meu irmão, minha irmã, porque não estou falando de um refogado pesado, cheio de óleo, cheio de gorduras prejudiciais, daqueles refogados em que os alimentos nadam em gordura e perdem toda a sua leveza, toda a sua pureza. Estou falando de um refogado leve, delicado, feito com consciência e com amor. Você vai começar aquecendo levemente uma colher de sopa de azeite de oliva em uma frigideira ou panela larga. Não deixe o azeite esquentar demais. Não deixe ele fumegar, porque quando o óleo atinge temperaturas muito altas, ele se transforma, ele perde suas propriedades benéficas e pode até se tornar prejudicial. Enquanto o azeite aquece suavemente, você vai picar 2 ou 3 dentes de alho bem pequeninos, quase em lâminas finas. O alho é fundamental nesta preparação, porque ele traz não apenas sabor, mas também suas próprias propriedades medicinais, sua capacidade de ajudar a controlar o açúcar no sangue, de fortalecer o sistema imunológico, de proteger o coração. Quando o azeite estiver morno, adicione o alho e deixe ele dourar levemente, exalando aquele aroma inconfundível que enche a cozinha de alegria e de antecipação. Mas cuidado para não queimar o alho, porque o alho queimado fica amargo e perde suas virtudes. Assim que o alho começar a dourar, adicione as vagens já lavadas e cortadas em pedaços de aproximadamente 3 a 4 centímetros. Você vai ouvir aquele som maravilhoso do alimento encontrando o calor, aquele chiado suave que é como uma canção de gratidão pela comida que está sendo preparada. Mexa as vagens delicadamente, com uma colher de pau, fazendo com que todas elas entrem em contato com o azeite e o alho. E então, adicione algumas colheres de sopa de água, apenas o suficiente para criar um pouco de vapor dentro da panela. Cubra a panela e deixe em fogo baixo por cerca de 8 a 10 minutos, mexendo ocasionalmente. O que está acontecendo aqui é um processo duplo de cozimento. O refogado combinado com o vapor que mantém as vagens úmidas, saborosas e nutritivas. Quando as vagens estiverem macias, mas ainda com uma leve crocância, adicione uma pitada de sal marinho, talvez uma pitadinha de pimenta do reino moída na hora, se você aprecia um toque picante, se você gosta de acordar as papilas gustativas com um pequeno sobressalto. Desligue o fogo e, se desejar, adicione algumas folhas frescas de manjericão ou salsa picadas, porque as ervas frescas são como pequenas bênçãos que elevam qualquer prato, que trazem cor, vida, energia vital para o alimento. Este refogado de vagem pode ser consumido como acompanhamento de uma proteína magra, como um peixe grelhado ou um peito de frango assado. Ou pode ser misturado com um pouco de arroz integral, criando uma refeição simples mas completa, equilibrada, que nutre sem sobrecarregar, que sacia sem entupir, e fortalece sem enfraquecer. E novamente, meu irmão, minha irmã, eu lhe peço que coma esse alimento com consciência, com gratidão, reconhecendo em cada garfada a providência divina, a bondade de Deus que não nos deixa desamparados, mas nos oferece através da natureza tudo aquilo de que precisamos para viver com saúde e dignidade. A terceira forma de preparar a vagem, e esta talvez seja a mais poderosa para combater a diabetes tipo 2 pela raiz, é através do suco ou do chá de vagem. Sim, você ouviu corretamente. Não estou falando apenas de comer a vagem, mas de extrair dela uma essência líquida, concentrada, que carrega em si todas as propriedades medicinais desse vegetal de maneira ainda mais potente e biodisponível. Esta é uma prática antiga, tradicional, que muitas avós e bisavós conheciam, mas que foi se perdendo com o tempo, esquecida em meio à correria da vida moderna, aos alimentos industrializados, à medicina que só enxerga comprimidos e injeções. O chá de vagem é preparado de uma maneira muito específica, e eu vou lhe ensinar passo a passo para que você não cometa erros, para que você extraia o máximo de benefício dessa preparação sagrada. Você vai precisar de vagens frescas, aproximadamente 200 gramas,
que você vai lavar cuidadosamente e cortar em pedaços pequenos de cerca de 2 centímetros. Não retire as pontas desta vez, porque nelas também há substâncias valiosas. Coloque esses pedaços de vagem em uma panela e adicione 1 litro de água filtrada ou mineral, água pura, livre de cloro e de outras substâncias químicas que podem interferir no processo. Leve ao fogo e deixe ferver. Quando a água começar a borbulhar vigorosamente, reduza o fogo para o mínimo e deixe cozinhar em fogo baixo por cerca de 15 a 20 minutos. O que você está fazendo aqui é extrair para a água todos os compostos solúveis da vagem, todas aquelas substâncias que vão ajudar o seu corpo a regular o açúcar no sangue, a melhorar a sensibilidade à insulina, a proteger o pâncreas, esse órgão tão importante e tão sobrecarregado nas pessoas que sofrem de diabetes. Depois desse tempo de cozimento, desligue o fogo e deixe o chá esfriar até uma temperatura morna, agradável. Coe o líquido, separando as vagens que já cumpriram seu papel de transferir suas virtudes para a água. E então você tem em suas mãos um chá poderoso, um elixir natural, um remédio que não vem de laboratórios nem de indústrias farmacêuticas, mas da própria criação, da própria generosidade divina. Você deve tomar esse chá ao longo do dia, dividindo o litro em 3 ou 4 porções. Beba 1 xícara pela manhã, em jejum, antes do café da manhã. Esta é a hora mais importante, porque o seu corpo está receptivo, limpo, pronto, para absorver os nutrientes e as substâncias medicinais. Beba outra xícara antes do almoço, cerca de 20 a 30 minutos antes da refeição, para que o chá já esteja presente no seu sistema digestivo quando o alimento chegar. E beba uma terceira xícara à tarde, entre as refeições, para manter os níveis de açúcar no sangue estáveis ao longo de todo o dia. Alguns podem achar o sabor deste chá um pouco diferente, um pouco incomum, porque não é doce nem salgado, não é forte nem suave, é simplesmente o sabor verdadeiro da vagem concentrado na água. Mas eu lhe digo, meu irmão, minha irmã, que este sabor é o sabor da cura, é o sabor da esperança, é o sabor de algo que realmente vai fazer diferença na sua saúde. Se você realmente sentir dificuldade com o sabor, pode adicionar algumas gotas de limão ou uma pequena folha de hortelã fresca, mas evite adoçar com qualquer coisa, nem mesmo com mel ou adoçantes naturais, porque o objetivo aqui é justamente regular o açúcar no sangue. Não. Adicionar mais doçura à sua vida. Faça este tratamento com o chá de vagem por pelo menos 30 dias consecutivos. Não pule dias, não deixe para amanhã, não encontre desculpas. Trate isso como uma missão sagrada, como uma promessa que você faz a Deus e a si mesmo de cuidar melhor do templo que abriga a sua alma imortal. E você vai perceber mudanças, meu irmão, minha irmã. Você vai notar que os níveis de glicose começam a se estabilizar, que a energia volta, que aquele cansaço constante diminui, que a sede excessiva e a vontade frequente de urinar começam a se normalizar, porque o seu corpo está sendo curado pela raiz, célula por célula, tecido por tecido, órgão por órgão. E agora vamos à quarta e última forma de preparar a vagem, uma forma que combina o prazer do paladar com os benefícios terapêuticos, uma forma que você pode incorporar facilmente no seu dia a dia sem sentir que está fazendo sacrifícios ou privações. É a salada crua de vagem, uma preparação que muitos desconhecem, porque estamos acostumados a comer a vagem sempre cozida, sempre macia, mas que revela dimensões completamente novas desse vegetal maravilhoso. Sim, a vagem pode ser consumida crua, desde que você escolha vagens muito frescas, jovens, tenras, daquelas que praticamente quebram quando você as dobra, que não têm aqueles fios duros nas laterais. Vagens mais velhas e fibrosas não são adequadas para consumo cru, mas as vagens novas, colhidas no ponto certo, são perfeitamente comestíveis e extremamente benéficas quando consumidas sem cozimento. Por que consumir a vagem crua é tão poderoso para combater a diabetes? Porque o calor, por mais suave que seja, sempre destrói algumas enzimas, algumas vitaminas sensíveis,
alguns compostos delicados que são extremamente úteis para o seu organismo. Quando você come a vagem crua, você está recebendo todas essas substâncias em seu estado mais puro, mais ativo, mais potente. É como receber o alimento diretamente das mãos de Deus, sem intermediários, sem processos que possam diminuir sua eficácia. Para preparar a salada de vagem crua, você vai escolher vagens bem frescas e tenras. Lave-as muito bem em água corrente, esfregando suavemente com as mãos para remover qualquer sujeira ou resíduo. Retire as pontas e, se houver fios nas laterais, puxe-os delicadamente. Então, com uma faca bem afiada, corte as vagens em pedaços muito finos, quase em lâminas, em diagonal, porque cortando assim, você aumenta a superfície de contato e facilita a mastigação e digestão. Coloque esses pedaços de vagem crua em uma tigela e adicione outros vegetais que também são amigos da saúde e aliados contra a diabetes. Pedaços de tomate bem maduro, que trazem o licopeno, aquele antioxidante poderoso que protege as células. Folhas verdes escuras, como rúcula ou agrião, que são ricas em magnésio, um mineral fundamental para o metabolismo do açúcar. Rodelas finas de cebola roxa, que contém quercetina, outro composto benéfico para quem luta contra a diabetes. E então, você vai fazer um molho simples, mas poderoso, para temperar essa salada. Em um recipiente pequeno, misture 2 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem com o suco de meio limão fresco espremido na hora. Adicione uma pitada de sal marinho, uma pitadinha de orégano seco, que é uma erva medicinal por si só, e, se você gostar, um dentinho de alho espremido ou muito bem picado. Bata esse molho com um garfo até que fique bem integrado, emulsionado, e então despeje sobre a salada, misturando delicadamente com as mãos ou com 2 colheres, fazendo com que cada pedaço de vegetal fique envolvido por esse tempero abençoado. Esta salada deve ser consumida imediatamente após o preparo, porque os vegetais crus, uma vez cortados e temperados, começam a perder suas propriedades rapidamente. Coma essa salada como entrada, antes da refeição principal, para que as fibras cruas já estejam no seu estômago quando os outros alimentos chegarem, retardando a absorção de açúcar e protegendo você dos picos glicêmicos. Ou coma como um lanche da tarde acompanhada de algumas castanhas ou nozes, criando uma combinação perfeita de fibras, proteínas e gorduras boas que vão manter você saciado e nutrido por horas. E agora, meu irmão, minha irmã, eu preciso falar com você sobre algo muito importante, algo que vai além das receitas, além das técnicas de preparo, além dos nutrientes e dos compostos medicinais. Eu preciso falar sobre a fé, porque nenhum alimento, por mais poderoso que seja, por mais propriedades benéficas que contenha, vai curar você completamente se você não tiver fé, se você não acreditar na possibilidade de cura, se você não confiar na providência divina que coloca ao nosso alcance tudo aquilo de que precisamos. A diabetes tipo 2 não é uma sentença de morte, não é uma condenação perpétua, não é uma cruz que você tem que carregar pelo resto da vida sem esperança de alívio. É, sim, um desafio, uma provação, talvez até um chamado para que você reveja seus hábitos, suas escolhas, seu estilo de vida. Mas é também uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de transformação. Quantas pessoas eu já vi que, ao receberem o diagnóstico de diabetes, ficaram inicialmente desesperadas, perdidas, sem rumo, mas que depois, ao abraçarem a mudança, ao buscarem uma vida mais saudável e equilibrada, não apenas reverteram a diabetes, mas se tornaram versões melhores de si mesmas, mais conscientes, mais gratas, mais próximas de Deus. Você precisa entender que o seu corpo é sábio. Ele foi criado por um Criador infinitamente sábio e amoroso. Ele tem uma capacidade incrível de se curar, de se regenerar, de se reequilibrar, quando você oferece a ele as condições adequadas. E essas condições incluem, sim, a alimentação correta, como as 4 formas de preparar a vagem que eu acabei de lhe ensinar. Mas incluem também o movimento, porque Deus nos fez para andar,
para trabalhar, para usar nossos músculos e nossas articulações. Incluem o descanso adequado, porque no sono, nosso corpo realiza processos de reparação e renovação que são absolutamente essenciais. Incluem a paz de espírito, porque o estresse e a ansiedade liberam hormônios que aumentam o açúcar no sangue e pioram a diabetes. E incluem, acima de tudo, a oração, a conexão com Deus. O reconhecimento de que você não está sozinho nesta batalha, de que há uma força maior do que você, maior do que qualquer doença, maior do que qualquer dificuldade, que está ao seu lado, sustentando você, fortalecendo você, curando você. Reze antes de preparar suas refeições. Reze antes de comer. Agradeça a Deus pelos alimentos que Ele provê. Peça que Ele abençoe aquela comida, que Ele transforme aqueles nutrientes em saúde, em energia, em vida abundante. E confie. Confie que Ele vai responder. Confie que Ele vai agir. Confie que a cura está a caminho. Mesmo que você ainda não veja todos os sinais. Mesmo que os resultados demorem um pouco para aparecer. Pense em São Paulo, que tinha um espinho na carne, uma enfermidade que o atormentava, e que pediu 3 vezes ao Senhor que a removesse. E o que Deus lhe respondeu? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Às vezes, Deus permite que passemos por enfermidades não para nos castigar, mas para nos ensinar a depender dele, para nos tornar mais humildes, mais compassivos com os que sofrem, mais conscientes da fragilidade da vida terrena e da importância de nos prepararmos para a vida eterna. Mas isso não significa que você deve aceitar passivamente a doença e não fazer nada para melhorar. Pelo contrário, Deus nos deu inteligência, discernimento, vontade. Ele colocou ao nosso alcance recursos naturais, alimentos curativos como a vagem, conhecimentos transmitidos através das gerações. É nossa responsabilidade usar esses dons, aproveitar essas oportunidades, lutar pela nossa saúde com todas as forças que temos, enquanto ao mesmo tempo reconhecemos que a cura última vem dele, que todo bem procede do alto, que sem ele nada podemos fazer. E eu quero que você saiba que incorporar a vagem na sua alimentação diária, nas 4 formas que eu lhe ensinei, não é difícil, não é complicado. Não requer equipamentos especiais nem ingredientes exóticos. Requer apenas disposição, comprometimento, amor próprio, respeito pelo seu corpo. Você pode começar hoje mesmo. Pode começar com uma única forma de preparo, a que mais lhe atraiu, a que pareceu mais fácil ou mais saborosa. E depois, gradualmente, ir incorporando as outras, variando, experimentando, descobrindo qual funciona melhor para você. Qual traz mais benefícios? Qual você mais gosta? E observe o que acontece. Preste atenção nas mudanças que começam a surgir. Monitore seus níveis de glicose, mas não de forma obsessiva, não de forma angustiante, e sim de forma consciente, como quem observa um jardim crescer, uma planta florescer. Observe sua energia, sua disposição, seu sono, seu humor. Observe se aquela vontade insaciável de comer doces diminui, se aquele formigamento nos pés melhora, se aquela visão embaçada se clareia, porque todas essas coisas podem acontecer quando você trata a diabetes pela raiz, quando você oferece ao seu corpo o que ele realmente precisa. E quando você começar a ver resultados, não guarde essa bênção só para você. Compartilhe. Conte para seus amigos, seus familiares, seus irmãos de fé. Testemunhe a bondade de Deus na sua vida. Mostre que é possível reverter a diabetes tipo 2, que é possível recuperar a saúde, que é possível viver com qualidade e alegria, mesmo depois de um diagnóstico que parecia assustador. Porque o testemunho pessoal é uma das formas mais poderosas de evangelização, de mostrar ao mundo que Deus está vivo, que Ele age, que Ele cura, que Ele transforma vidas. Mas eu preciso fazer uma ressalva importante aqui, meu irmão, minha irmã. Tudo o que eu compartilhei com você hoje é baseado em conhecimentos tradicionais, em sabedoria popular, em propriedades nutricionais reconhecidas da vagem. Mas eu não sou médico. Eu não estou aqui para substituir o acompanhamento médico que você deve ter. Se você tem diabetes tipo 2,
É fundamental que você continue consultando seu médico, fazendo seus exames regularmente, tomando suas medicações conforme prescritas. O que eu estou propondo é que você adicione essas práticas naturais ao seu tratamento, que você use a vagem como uma aliada complementar, como um reforço poderoso que pode sim, com o tempo e com a graça de Deus, permitir que você reduza ou até elimine os medicamentos, mas sempre sob supervisão médica, nunca por conta própria. Deus nos deu a medicina moderna como um instrumento de cura também. Os médicos, quando são dedicados e competentes, são instrumentos nas mãos de Deus. Não despreze o conhecimento científico. Não rejeite a ajuda profissional, mas também não se limite a ela. Busque uma abordagem integral que cuida do corpo, da mente e da alma, que usa tanto os recursos da medicina quanto os recursos da natureza, que confia tanto nos médicos quanto no médico dos médicos, que é Jesus Cristo. E lembre-se sempre de que a verdadeira saúde não é apenas a ausência de doença, não é apenas ter os exames dentro dos valores normais, não é apenas não sentir dor ou desconforto. A verdadeira saúde é um estado de equilíbrio, de harmonia, de paz. É ter energia para cumprir sua missão na Terra, para servir a Deus e ao próximo, para viver plenamente cada dia que o Senhor nos concede. É ter um corpo que funciona bem, sim, mas também uma mente clara e uma alma em paz. E essa paz, essa harmonia, só pode vir de uma vida alinhada com os princípios divinos, de uma vida onde você respeita o seu corpo como templo do Espírito Santo, onde você alimenta sua alma com a oração, a meditação da palavra de Deus, os sacramentos, de uma vida onde você pratica a caridade, o perdão, a gratidão, porque todas essas virtudes também têm impacto na sua saúde física. Estudos científicos mostram que pessoas que perdoam têm pressão arterial mais baixa, que pessoas gratas dormem melhor, que pessoas que praticam a caridade têm sistemas imunológicos mais fortes. Não é incrível como tudo está conectado? Como Deus arquitetou a realidade de tal forma que fazer o bem também nos faz bem. Então, meu irmão, minha irmã, eu lhe convido hoje a fazer uma escolha. A escolha de não mais ser vítima da diabetes tipo 2, mas de ser protagonista da sua própria cura. A escolha de não mais se entregar ao desânimo e à resignação, mas de levantar, de lutar, de buscar todos os recursos que Deus colocou ao seu alcance. A escolha de incorporar a vagem na sua alimentação diária, nas 4 formas poderosas que eu lhe ensinei. A escolha de confiar que mudanças pequenas, mas consistentes, podem trazer resultados extraordinários. Comece hoje. Não deixe para amanhã. Não diga na próxima semana eu começo. Não encontre desculpas. A sua saúde, a sua vida, a sua capacidade de servir a Deus e ao próximo dependem das escolhas que você faz hoje, neste momento, de agora. E eu garanto a você que quando você olhar para trás daqui a alguns meses, você vai se surpreender com o quanto mudou, com o quanto melhorou, com o quanto você se tornou mais forte, mais saudável, mais feliz. E quando isso acontecer, quando você testemunhar em sua própria vida o poder curativo desses alimentos simples e humildes que Deus nos deu, eleve seu coração em gratidão. Reze 1/3 de agradecimento. Vá à missa e ofereça sua recuperação como louvor ao Altíssimo. Acenda uma vela diante da imagem de Nossa Senhora da Saúde, que intercede por todos nós que lutamos contra enfermidades, e peça que ela continue protegendo você, guardando você, mantendo você firme no caminho da saúde integral, da santidade que se manifesta também no cuidado com o corpo. Porque Nossa Senhora é nossa mãe. Ela se preocupa com cada aspecto da nossa vida, inclusive com nossa saúde física. Quantos milagres de cura foram atribuídos à sua intercessão ao longo dos séculos? Quantas pessoas desenganadas pelos médicos se voltaram para ela em oração fervorosa e foram curadas? Ela é a saúde dos enfermos, a consoladora dos aflitos, o refúgio dos pecadores. E ela quer ver você bem, quer ver você saudável, quer ver você vivendo plenamente a vida que seu Filho Jesus conquistou para você através de seu sacrifício na cruz. Então coloque sua luta contra a diabetes sob o manto protetor de Maria.
Peça a ela que interceda por você junto a Jesus, que lhe obtenha a graça da cura, da disciplina, da perseverança. E confie que ela, que jamais abandona seus filhos, vai acompanhar você em cada passo dessa jornada. Vai estar presente quando você estiver preparando aquele chá de vagem pela manhã. Vai estar presente quando você estiver escolhendo o que comer, resistindo àquelas tentações que você sabe que não são boas para você. Vai estar presente nos momentos de fraqueza, de desânimo, quando você sentir vontade de desistir, sussurrando no seu coração palavras de encorajamento, de esperança, de força. E não esqueça também do seu anjo da guarda, esse companheiro fiel que Deus designou especialmente para você, para proteger sua alma, mas também para cuidar de todo o seu ser, inclusive do seu corpo. Converse com seu anjo. Peça ajuda a ele. Peça que ele lhe dê inspirações para fazer as escolhas certas, que ele afaste de você as tentações, que ele fortaleça sua vontade quando ela fraquejar. Os anjos são poderosos guerreiros espirituais, e eles se alegram quando nos veem lutando pelo bem, quando nos veem buscando a saúde e a santidade. Meu irmão, minha irmã, eu sei que este vídeo foi longo. Eu sei que eu falei muito, que eu me estendi, que eu repeti algumas coisas, mas eu precisava fazer isso. Eu precisava garantir que você realmente compreendesse não apenas as receitas, não apenas as técnicas, mas toda a filosofia, toda a espiritualidade, todo o amor que está por trás deste ensinamento. Porque não se trata apenas de controlar glicose no sangue. Trata-se de você reconquistar sua vida, sua dignidade, sua alegria, sua capacidade de viver em plenitude. A vagem é um presente de Deus. As 4 formas de prepará-la que eu lhe ensinei são 4 portas que se abrem para você, 4 caminhos que você pode trilhar rumo à cura. Escolha uma, escolha 2, escolha todas. Experimente, descubra, adapte a sua realidade, ao seu paladar, à sua rotina. Mas, acima de tudo, faça. Não deixe este conhecimento morrer na teoria. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas um praticante, porque é na prática, na ação concreta e consistente, que a transformação acontece. E saiba que eu estou rezando por você. Eu, que preparei este vídeo com tanto carinho e dedicação, estou intercedendo por sua saúde, por sua cura, por sua perseverança. E todos nós que formamos esta comunidade de fé, esta família espiritual que se reúne aqui para buscar conhecimento, encorajamento e graça, estamos unidos em oração uns pelos outros. Você não está sozinho. Você faz parte do corpo místico de Cristo, onde cada membro sofre quando o outro sofre, e cada membro se alegra quando o outro se cura. Então vá em paz, mas vá em ação. Vá com fé, mas vá com determinação. Vá confiando em Deus, mas fazendo a sua parte. E que o Senhor Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe você abundantemente. Que Ele cure seu corpo, fortaleça sua alma, ilumine sua mente. Que Ele transforme a vagem, esse alimento simples e humilde, em instrumento de sua misericórdia na sua vida. Que Ele faça de você um testemunho vivo de que é possível vencer a diabetes tipo 2, de que é possível reconquistar a saúde, de que é possível viver com alegria e gratidão cada dia que nos é concedido nesta terra. E quando você começar a experimentar os benefícios, quando você testemunhar em sua própria vida o poder transformador desses ensinamentos, volte aqui, deixe seu comentário, compartilhe sua história, porque seu testemunho pode ser a centelha de esperança que vai acender a fé de outra pessoa que está passando pela mesma luta. Pode ser a palavra de encorajamento que alguém precisava ouvir para não desistir. Pode ser o empurrãozinho final que vai fazer com que outro irmão ou irmã decida começar a cuidar melhor de si mesmo. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Clique no card e confira mais ensinamentos preciosos que vão continuar te ajudando nesta jornada de saúde integral, de cuidado com o corpo e com a alma, de busca pela santidade que se manifesta em todas as áreas da vida. Porque há tanto mais que eu quero compartilhar com você, tantas outras revelações, tantos outros segredos da natureza e da fé que podem transformar sua existência.
E eu sei que você não vai querer perder nenhum desses conteúdos que o Senhor tem me inspirado a preparar para você com tanto amor e dedicação. Que Deus te abençoe abundantemente. Que Nossa Senhora te cubra com seu manto protetor. Que os anjos te guardem em todos os teus caminhos. E que a graça do Espírito Santo te fortaleça, te ilumine e te conduza sempre no caminho da vida, da saúde e da santidade. Amém.